E aí pessoal, hoje na aula a gente vai fazer uma aula sobre análise gráfica, que eu acho muito legal a gente fazer por exercícios, porque é bem prático essa parte da matéria. Então eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Eu deixei na plataforma esses mesmos exercícios como uma série de exercícios para vocês tentarem fazer eles antes de ver essa aula. Então, tentem fazer aqueles exercícios antes de ver essa aula e para ver se vocês estão entendendo como faz, porque nas aulas passadas já fiz um pouco de análise gráfica, então achei interessante fazer isso. E também para quem não tem acesso à disciplina e acesso à plataforma e está vendo pelo YouTube e tal, pausa um pouco antes o vídeo, antes de eu começar a fazer os exercícios e tenta fazer. É isso. Vamos começar aqui por esse exercício que é bem interessante porque ele trata de um movimento com a velocidade variando, entendeu? Então aqui já vai ser interessante a gente trabalhar porque tem aceleração e vai colocar bastante em questão as partes da análise gráfica. O que fala esse exercício aqui? Ó, o gráfico a seguir é de uma função polinomial de primeiro grau e descreve uma velocidade v de um móvel em função do tempo t. Aqui a gente vai ter a velocidade, que é descrita por essa reta aqui, em primeiro grau, certo? Então a gente já sabe que é um movimento com aceleração, certo? Aí ele pergunta, quer dizer, ele fala, assim no instante 10, t igual a horas, o móvel está com a velocidade de 55 km por hora. Ele já deu essa informação aqui pelo gráfico. O tempo está em horas e a velocidade está em km por hora, e aqui ele dá 55 e 10. Sabe-se que é possível determinar a distância de um móvel que o móvel percorre calculando a área limitada entre o eixo horizontal t e a semi-reta que representa a velocidade em função do tempo. Desta forma, a área rachurada do gráfico fornece a distância em quilômetros percorrida pelo móvel no instante 6 a 10 horas. Então, isso aqui, rachurado, mais escuro, representa a distância que ele percorreu, certo? Mas por que isso representa a distância que ele percorreu? Agora, é interessante a gente pensar nisso. Porque vocês sabem que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, certo? Só que aí, se a gente rearranjar essa equação aqui, a gente vai ter que o ΔS é igual a V vezes ΔT. Que a partir do momento que a gente calcula a área do gráfico abaixo dessa reta, é exatamente essa conta que a gente está fazendo. A velocidade, que é representada pela linha, vezes a variação do tempo, que é representado por esse eixo. Por isso que quando a gente calcula essa área aqui, a gente tem o nosso ΔS. Certo? Então, o que ele vai pedir para a gente agora? Ele vai pedir o deslocamento em quilômetros do instante 3 a 9 horas, entre 3 e 9 horas. Aqui no gráfico a gente não tem esses valores, certo? Então a gente tem que descobrir. Como que a gente pode descobrir? A gente tem duas formas de descobrir. Ou a gente descobre a velocidade nesses dois pontos, fazendo uma interpolação, ou a gente vai descobrir a aceleração e jogar ela na fórmula do V igual a V0 mais AT, certo? Porque aí a partir disso a gente vai conseguir ter todas as informações, porque a gente tem a velocidade inicial, que é 50 km por hora, a gente vai ter a aceleração, e aí ele já dá o tempo aqui pra gente, certo? Aí é só descobrir as duas velocidades. Então, eu optei por fazer pela aceleração, porque é o caminho mais rápido, mas também tem como vocês fazerem por interpolação, que é fazer um menos o outro, tal, mas vamos fazer pela aceleração, que é a forma mais rápida. Que vai ficar como? Aceleração é igual a variação de velocidade pela variação do tempo, certo? A gente vai pegar duas velocidades que a gente tem, que no caso aqui vai ser a de 55, que vai ser a nossa velocidade final, menos a nossa velocidade inicial, que vai ser de 50. Em que instante ele está com 55 km por hora? Em 10 horas. Então a gente coloca aqui 10 horas. E em que instante ele está 50 km por hora? No instante 0. Certo? Se a gente resolver essa equação aqui, a gente vai ficar com 5 sobre 10, que é igual a 0,5. Certo?
quilômetros por hora ao quadrado. É quilômetro, é que eu não coloquei o m sem querer. Aqui. Essa vai ser a nossa aceleração. A partir disso, é só a gente fazer uma substituição aqui, facinha, que vai ficar na velocidade 1. Vamos chamar tempo igual a o tempo 1 de 3 horas, a gente vai ter velocidade 1, que vai ser nossa velocidade inicial, mais a nossa aceleração vezes o nosso tempo, que é 3. Logo, a nossa velocidade 1 vai ser de quanto? 51,5 km por hora, certo? Aí, a nossa velocidade, nosso tempo 2 igual a 9 horas, vai ter uma velocidade 2 igual a 50 mais 0,5 vezes 9. Fazendo essa conta aqui, a nossa segunda velocidade vai ter 54,5 km por hora. Aí é simplesmente a gente colocar essas informações no gráfico, certo? Aqui a gente tem o nosso tempo igual a 3 horas e aqui a gente tem o nosso tempo igual a 9 horas. Aí a gente vai ter aqui, ó, aqui vai ser 51,5. 51,5. E aqui a gente vai ter 54,5. Aí essa área aqui toda vai representar o nosso ΔS, certo? E que forma ela faz? Ela faz a forma de um trapézio, mais ou menos assim. Isso aqui vai ser 9 menos 3, então a nossa altura vai ser de 6. Essa base maior aqui vai ser de 54,5, porque é essa aqui. E a nossa altura menor, nossa base menor vai ser de 51,5. Agora a gente calcula a área desse trapézio. Aqui é 6 porque, como eu disse, é o tempo, é o ΔS. Então é o nosso tempo final, que é o 9, menos o nosso tempo inicial. Então fica 9 menos 3, que dá 6. Isso aqui é um trapézio, que a área dele é representada pelo nosso ΔS, que é igual a base maior mais a base menor, vezes a nossa altura, que é 6, dividido por 2. Isso aqui, a gente pode cortar esse 6 com esse 2 e vai dar 3. Aqui vai dar 51,5 mais 54,5. Aí, fazendo essa conta, 51, vai dar 318 quilômetros. Isso. 318 quilômetros é o nosso deslocamento entre esse espaço, que é a letra A. Certo? Aqui a resolução, para vocês verem bem certinho. Agora, para o próximo exercício. Então, esse exercício aqui é bem tranquilo, na verdade. É quase o mesmo esquema desse primeiro que a gente fez. No que consiste esse exercício? A gente vai ter que fazer o seguinte. Olha só. O gráfico abaixo representa a velocidade v de uma partícula que se desloca sobre uma reta em função do tempo t. O deslocamento da partícula no intervalo de 0 a 8 segundos foi d. Isso aqui, certo? Então, a gente sabe também que tem uma aceleração. A aceleração é diferente de zero, porque a velocidade não se mantém constante. Ela varia, certo? Aí, ele quer saber o deslocamento. O deslocamento não é o nosso ΔS, porque o nosso ΔS é o nosso ΔS, porque vai ser a nossa variação do espaço. Vai ser o nosso espaço final menos o nosso espaço inicial. Aí, o que acontece?
Esse deslocamento aqui é muito interessante, porque a gente vai calcular a área daqui, certo? Igual eu tinha falado no outro exercício. A gente tem essas duas áreas, só que a gente vai fazer uma menos a outra. Por quê? A partir desse ponto aqui, a velocidade aqui é menor do que zero. E aqui ela é maior do que zero. Lembra que eu disse nas outras aulas? Velocidade, aqui o movimento é retrógrado. Ou seja, ele está indo contra o referencial. Então, aqui ele estava desacelerando até parar. E aí depois ele começou a andar para trás. É como se ele desse ré. Então, a gente tem que fazer essa área menos essa. Certo? São dois triângulos. O primeiro triângulo tem altura de 4. Certo? A gente só faz base vezes a altura dividido por 2 para a área do triângulo. Correto? Para a gente fazer a base vezes a altura dividido por 2, desse primeiro triângulo vai ser o quê? A base dele tem 4, a altura dele é 4, dividido por 2, a gente vai ter 4. Certo? Isso aqui está em metros por segundo, então 4 metros. A altura do triângulo 2, quer dizer, a área do triângulo 2, vai ser o quê? 8 menos 4, que é a base dele, menos 4. Logo, a área desse triângulo vai ser 4 metros também, certo? Só que aí, aqui, como essa velocidade aqui é negativa, a gente faz um menos o outro. Então, o nosso ΔS vai ser 4 menos 4, que é igual a 0. Esse é a letra C, é o nosso deslocamento. A gente tem que sempre lembrar disso. Quando a velocidade é negativa, ele está andando para trás. Ele meio que está dando ré. Ele está contrário ao sentido do nosso referencial. Aqui, como a velocidade estava positiva, ele estava desacelerando, parou e deu ré. Então, houve uma inversão de movimento aqui, certo? É isso. Agora, próximo exercício. Esse aqui agora. O gráfico abaixo indica a posição S em função do tempo para o automóvel em um movimento num trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Certo? Ele está dando aqui para a gente o gráfico já de espaço pelo tempo. Certo? Aí, da análise do gráfico, pode afirmar que o automóvel está em repouso no instante 1 minuto? Não. Ele não está em repouso no instante 1 minuto. Porque aqui o espaço está variando. Não é igual à velocidade. Aqui, como o espaço varia, ele tem uma velocidade. Então, ele está em movimento. A gente está trabalhando com espaço, certo? Possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 minutos e 8 minutos? 3 minutos e 8 minutos. Aqui, o espaço não variou. Como o espaço não variou, quer dizer que a velocidade dele era igual a zero. Nessa parte aqui. Porque o espaço não variou, certo? Então, essa é a resposta certa. Mas vamos ver porque as outras estão erradas. Ó, sofreu um deslocamento de 4 km entre o instante 0 e 3 minutos. Entre o 0 e 3 minutos, não foi de 4 km. Por quê? Ele começou a partir do espaço menos 2. Então, ele teve um deslocamento de 6 km. Porque são 4 km mais esses 2 km aqui até chegar no espaço zero. Foram 6 km de deslocamento. Então, não está certo. Descreve um movimento progressivo entre os instantes 1 minuto e 10 minutos. Aqui. Não, por quê? Se fosse entre 1 minuto e 8 minutos, tudo é entre 0 e 1 minuto, 0 minutos e 8 minutos, ou entre 1 e 8, a gente poderia dizer que era progressivo, mas não é por causa dos instantes entre 8 e 10 minutos, que ele está voltando. Aqui, ele está voltando no espaço, ele está indo contra o referencial, então não é progressivo. Aqui, a nossa velocidade é negativa, então é um movimento retrógrado. Então, ele não está em um movimento progressivo entre 1 e 10 minutos. Tem a posição inicial coincidente com a origem da trajetória? Não, porque a posição inicial dele é de menos 2 km e não no zero. Então, é isso. Por isso que a única resposta certa é: possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 minutos e 8 minutos. Certo? Agora, essa questão é bem interessante. Por quê?
eu peguei essa questão para mostrar para vocês como é um gráfico tipicamente de um lançamento oblíquo, quer dizer, de um lançamento vertical, desculpa. Por quê? O lançamento vertical, ele tem essa forma, quando você pega um gráfico de posição pelo tempo. Ou então um movimento que varia, só que quando o móvel vai no mesmo, sai de um ponto e volta para esse mesmo ponto, com aceleração variando. Por quê? É uma função de segundo grau, certo? A gente pode imaginar essa função como sendo S, aqui descreve aqui o gráfico, S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Aqui, o nosso coeficiente angular vai ser a aceleração, certo? Como o nosso coeficiente, como o nosso gráfico está com a concavidade para baixo, a nossa aceleração é negativa, certo? Porque a gente está com a concavidade para baixo, por isso a aceleração é negativa. E por isso a gente pode ver só por esse gráfico que se ele não falasse é um movimento de lançamento, a gente poderia imaginar que é um movimento de lançamento vertical, porque é com aceleração negativa, ou seja, tem uma gravidade agindo aqui, certo? Então, isso aqui era só uma observação que eu queria fazer, bem interessante. Agora, ó, a figura a seguir representa o gráfico posição por tempo do movimento de um corpo lançado verticalmente para cima com velocidade inicial na superfície de um planeta. Velocidade inicial V0. Faltou aqui. Deve ter sido na hora de imprimir, faltou. Mas a velocidade inicial V0. Certo? Então, isso aqui ele já deu pra gente, que é um movimento, a gente jogando algum corpo para cima. Beleza. Aí ele pergunta: determine a aceleração da superfície do planeta e a velocidade inicial. Como que a gente vai determinar essa aceleração? Que a gente sabe que é negativa, só que a gente vai fazer o módulo dela, certo? A gente quer o valor em módulo dela, porque a gente quer a aceleração, a gente não quer o sentido dela. Então a gente vai pegar o módulo dela. Como que a gente faz? Temos duas opções. A primeira é fazer uma interpolação, como eu disse, para a gente descobrir essa aceleração. Ou a gente pode fazer da maneira mais rápida, que é aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, certo? Só que ΔV é o que? ΔS sobre ΔT, certo? Dividido por ΔT. Se a gente fizer a multiplicação desses dois, a gente vai ter que a aceleração é igual a ΔS sobre ΔT ao quadrado. Isso aqui igual a aceleração. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar simplesmente dois espaços, fazer a variação dele e fazer a variação pelo tempo e elevar ao quadrado. Aí, como que a gente vai fazer isso? A gente tem informações aqui suficiente. A gente sabe que no tempo zero, o espaço dele era zero. A gente vai usar isso como espaço final. E aqui, a gente sabe... Aqui, ó, pode ser esse. A gente sabe que aqui é 9, mas vamos pegar aqui do 8, que fica mais bonito. É mais certinho. No instante de 2 segundos, ele estava no espaço igual a 8 metros. Então, a gente vai pegar essa variação de 8 menos 0, que é o nosso espaço final, menos o nosso espaço inicial, dividido por 2 menos 0, que é, que é a nossa variação do tempo. Isso aqui ao quadrado. Vocês poderiam pegar qualquer outra variação aqui. Poderia ter pegado 9, 3... ou menos, entendeu? Tipo, fazer 9 menos 8 dividido por 3 menos 2 e elevar ao quadrado, ia dar no mesmo. O resultado ia dar no mesmo. Depois vocês podem tentar fazer com outros intervalos aí para verificar isso. Mas aqui a gente vai ter o quê? 8 dividido por 4. 2 menos 0, 0. 2 ao quadrado, 2. 4. Isso aqui vai dar o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração, certo? Agora, uma coisa bem legal. A gente está aqui, nesse ponto, é o ponto de máximo, que é o maior valor que ele chegou. Aqui a gente pode falar que é 9 metros, certo? É a maior altura que ele chegou. Nisso, a gente sabe que, de acordo com o movimento, com lançamentos verticais,
a velocidade no ponto máximo é igual a zero. Essa informação é bem importante para a gente fazer a B, que é o quê? Calcule a velocidade inicial. A gente tem a aceleração, então é só a gente jogar na fórmula do Voat, que é V0 mais AT. Só que aí a gente tem que lembrar o quê? Que a aceleração é negativa, com cavidade para baixo, lançamento oblíquo, lançamento vertical. Então, a gente sabe o quê? Que V é igual a V0 menos... menos 2t. Certo? Então, a gente vai chegar nesse ponto. A gente vai usar essa informação de V igual de V0 de velocidade final sendo igual a zero. A gente sabe que ele leva 3 segundos para chegar no ponto máximo. Então, quando a velocidade é zero, V0 menos 2 vezes 3, que é o nosso tempo para ele chegar ali, no ponto de máximo. Aí a gente vai ter que V0 é igual a 6 metros por segundo. Nossa velocidade inicial é 6 metros por segundo. Certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenha ajudado vocês. Então, ficamos por aqui hoje. Até a próxima. Lavem as mãos, fiquem em casa e a gente vai ganhar do corona. Valeu!